Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter você aqui com a gente. E sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Maria está entre a vida e a morte. Ela precisa revelar a verdade antes que seja tarde demais. E a única pessoa que pode ajudá-la é a enfermeira Estela. Mas tudo começa com uma tragédia. Maria vai atrás de Zuma. Ela quer ver seu filho, quer levar o menino embora. Mas então, um acidente acontece. Um estrondo ecoa no meio da rua. Barulho de carros, gritos de gente, tudo vira um caos. As pessoas saem correndo de casa. Uma multidão se forma ao redor do local. No meio do beco, Maria está caída, imóvel. Sangue escorre da sua testa. Ela está completamente desacordada. E quem a encontra primeiro é Zuma. Ela fica paralisada por um segundo, mas logo pega o pequeno Júnior nos braços e foge. Não chama socorro, não grita por ajuda. Ela simplesmente desaparece. Algum tempo depois, a ambulância chega. Maria é levada às pressas para o hospital, em estado gravíssimo. Enquanto isso, no orfanato, Zuma acaba de voltar e dá de cara com um visitante inesperado. "O que foi agora? Eu não tenho tempo", resmunga Zuma ao ver Ernesto bloqueando a porta. Ela fecha rapidamente as cortinas, olhando pela janela o tempo todo, como se tivesse medo de estar sendo seguida. Ernesto sorri de canto. Sua voz é repleta de sarcasmo. "Ah, priminha, eu sabia. Você não ia conseguir esconder esse segredo só por um trocado." Zuma vira o rosto. "Não é nada disso. Eu estou ocupada. Por favor, vá embora." Mas Ernesto se aproxima e segura seu braço. "Escuta, eu sei quem é esse menino." Zuma congela por um instante. Depois, se solta bruscamente. "Ele é meu, só meu. Você não tem direito nenhum." Mesmo assim, Ernesto insiste. "Me deixa ver se ele tem alguma marca. Só isso. Assim posso confirmar quem ele é." Zuma franze a testa. "Que tipo de marca?" Ernesto sorri misteriosamente. "Se você não confia em mim, não tem problema. Mas acredite, nós dois juntos podemos ser imbatíveis. Vamos lá, priminha, confia em mim." Zuma o encara firme. Tenta entender o que realmente se esconde por trás daquele olhar traiçoeiro, mas não consegue. Com voz fria, ela declara: "Se você não sair do meu orfanato agora mesmo, eu vou chamar a polícia." Ernesto empalidece. "Não, por favor. Qualquer coisa, menos a polícia. Eu faço o que você quiser, mas não chama eles." Zuma começa a contar, sem desviar os olhos dele. 1. Engole seco. 2. A voz dela é afiada, como uma lâmina. "Não me faça dizer 3. Assustado, Ernesto sai correndo. Zuma respira aliviada, com um sorriso cínico. Então ele tem medo de polícia, hein? Ótimo, isso ainda pode me servir." Do lado de fora, Ernesto range os dentes. Seu rosto é puro ódio. Ele não vai desistir. Ainda não. Se a minha prima acha que conseguiu se livrar de mim, ela está muito enganada. Muito mesmo. No hospital, o monitor cardíaco dispara. Batimentos aceleram, descompassados. De repente, Maria abre os olhos. Ela entra em pânico. Os olhos se movem de um lado para o outro. Um corredor branco. Sombras de pessoas passando. Luzes frias acima da cabeça. O corpo inteiro dela treme. O coração bate cada vez mais rápido. Uma enfermeira corre até ela. "Calma, por favor. Você vai ser levada para a cirurgia. Tá em boas mãos, eu prometo. Mas se continuar assim, vai ser muito perigosa." É Estela. Sua voz é doce, mas firme. Ela sabe, aquela paciente não pode perder nem mais um segundo. Maria começa a chorar, os lábios trêmulos. Ela tira de dentro da roupa um pequeno camafeu, com as mãos tremendo, e o entrega para Estela. "Por favor,
Entregue isso ao meu marido. Tem fotos da nossa família. Estela paralisa por um instante. Olhando para aquela mulher frágil à sua frente, os olhos da enfermeira se enchem de lágrimas. Eu prometo, eu mesma vou entregar. Quer que eu diga algo a ele? Maria olha para Estela. Seus olhos já não mostram medo, mas uma paz estranha, quase celestial. Um pequeno sorriso surge, como se ela tivesse aceitado. Maria sussurra algo no ouvido de Estela, algo que faz a enfermeira empalidecer. Sem palavras, com o coração apertado. Você promete? Esse é meu último pedido. Se você não prometer, eu não consigo partir em paz. Estela respira fundo, engole o choro e afirma: Claro que sim, mas eu acredito que quem vai entregar isso é você. Você vai sair dessa, eu tenho certeza. Nesse instante, Maria é levada para a sala de cirurgia. A porta se fecha. Estela fica parada. Um calafrio percorre sua espinha, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Enquanto isso, um telefonema derruba Célcio. A notícia do acidente é como um raio. Ele perde o chão. O homem forte de antes agora mal consegue ficar em pé. Ele corre até o hospital como em transe, sussurrando para si mesmo: Não pode ser. Não pode ser. Momentos depois, na sala de espera, Estela ouve uma confusão. Um homem grita desesperado: Eu exijo saber onde está a minha esposa, Maria Lima Sampaio Carneiro. Estela se aproxima rapidamente. O senhor é o marido da Maria? O homem onde a senhora conhece? Onde ela está? Eu preciso vê-la, agora! Estela tenta manter a calma. Ela está na sala de cirurgia. O acidente foi muito grave. Mas antes que ela pudesse terminar, Celso desaba. Ele cai no chão do hospital. Esconde o rosto nas mãos. Chora como uma criança. O som do choro ecoa pelo corredor. Todos ao redor se calam. Ninguém tem coragem de se aproximar. A dor daquele homem era forte demais, real demais. Estela se ajoelha ao lado dele. Toca de leve o ombro e sussurra: Sua esposa me entregou isso. Ela pediu para eu entregar a você. Estela coloca delicadamente o camafeu na mão de Célcio. Ele o recebe. As mãos trêmulas, os olhos fixos naquele pequeno objeto, como se estivesse segurando a alma da esposa amada. Celso murmura, quase falando consigo mesmo: Nossos filhos. Esse camafeu era uma herança da minha tia. Um soluço escapa. Os olhos vermelhos, mas o olhar carregado de mágoa. Eu não sei se fico comovido ou revoltado por lembrar que fui deixado de lado pela minha própria família. Estela abaixa a cabeça, a voz baixa e pesarosa. Sua esposa deixou mais uma mensagem. Celso se espanta. O que ela disse? Mas naquele instante, um médico se aproxima, apressado. O senhor é o marido da paciente Maria? Celso responde na hora. Sim, sou eu. Ela já saiu da cirurgia? Posso vê-la? O médico respira fundo e o encara com o olhar carregado de pesar. Sinto muito, mas eu não trago boas notícias. Sua esposa, ela não resistiu. Meu sentimento, senhor. O corredor do hospital mergulha em silêncio. Celso fica imóvel, o olhar perdido no vazio. E então, cai de joelhos. Não! Um grito de dor corta o ar. Todos ao redor congelam. Ninguém tem coragem de se aproximar. A dor daquele homem era profunda demais. Celso cobre o rosto com as mãos, chorando convulsivamente. Aperta o camafeu contra o peito, onde estão as fotos de Maria e os filhos. As lembranças voltam
como facas no coração. Estela permanece em silêncio. As lágrimas escorrem, mas ela não diz uma palavra. Ela sabe. Ainda não é o momento de revelar as últimas palavras de Maria. Ela vai esperar até que Celso esteja pronto. Mais tarde, na porta da igreja, Zuma está lá, com a mão estendida, pedindo algumas moedas. As pessoas passam apressadas. Ninguém sequer olha para ela. De repente, uma mão a agarra e a puxa para um canto escuro. Zuma se assusta, tenta gritar, mas Ernesto é mais rápido. Tapa a boca dela e sussurra no ouvido. Você é uma tola por não querer se juntar a mim. Eu sei exatamente quem é aquele garoto. Se nos unirmos, podemos ficar ricos. Você não vai mais precisar mendigar na porta da igreja. Nada de pobreza. Nada de humilhação. Zuma se solta com raiva. Eu não confio em você. Acha que sou burra? Vai me encher de promessas e me deixar de mãos vazias no final. Ernesto sorri com desprezo, os olhos cheios de ambição. Você sabe quem eu sou, priminha. Eu nunca desisto. Quando eu quero alguma coisa, eu dou um jeito de conseguir. Mesmo que eu tenha que eliminar quem estiver no meu caminho. Ele se aproxima, olhos fixos nos dela. E então? O que me diz? Zuma engole seco, a mão aperta forte o tecido do próprio vestido. Os olhos dela encaram os dele com firmeza. A voz sai baixa. Amanhã, vá até ao orfanato. Amanhã conversaremos melhor sobre isso. No dia seguinte, no corredor do hospital, Estela avista Celso. Seu coração aperta. Algo dentro dela, confuso, vibrante. Como se asas de borboleta tivessem batido dentro do peito. Ela se aproxima devagar. A voz suave. Oi, como você tá? Ontem você parecia devastado. Celso abaixa a cabeça. Seu rosto abatido, mais cansado do que Estela imaginava. Ainda não estou melhor. Talvez até pior. Passei a noite sozinho com as crianças e hoje de manhã, não escutar o bom dia da Maria foi como acordar em um mundo sem cor, onde até as risadas dos pequenos soavam distantes. Estela o observa. Aperta as próprias mãos para conter as lágrimas. Sinto muito. Eu também perdi alguém muito querido. Então eu entendo essa dor. De verdade. Celso desvia o olhar. Após um silêncio breve, ele diz, constrangido. Vim resolver as coisas do velório. Seria muito importante se você estivesse lá. Afinal, foi você quem cuidou dela nos últimos momentos. Estela assente, emocionada. Sobre isso, ainda tenho algo para te contar. Algo que sua esposa me disse antes de partir. Celso se sobressalta. O que ela disse? Estela respira fundo, olha firme nos olhos dele e fala pausadamente. Ele pediu que você cuidasse dos filhos de vocês e também da irmã dela, a pequena Alice. O que mais me comoveu foi que ela parecia saber que não resistiria. Mas mesmo assim, ela não queria que você vivesse em luto eterno. Celso aperta os punhos. Seu peito treme, até que as lágrimas vencem. Ele chora. Estela se aproxima, gentilmente. Sua voz é quente, mas triste. Ela também pediu mais uma coisa. Que você fizesse o que é certo. Ela insistiu para que você cumprisse essa promessa. E teve mais uma coisa. Mas eu não entendi muito bem. Ela falou algo sobre o orfanato. Naquele instante, Celso congela. Seu corpo gela. O coração parece apertado por dentro. Seus olhos demonstram pânico, confusão. Por dentro, uma luta feroz. Continuar com a mentira ou cumprir o último desejo da mulher que ele amou mais que tudo? Algum tempo depois.
Celso vai até o reformatório. Ele quer ver Sandra. Ao saber da morte de Maria, Sandra sorri. Um sorriso cruel e triunfante. Maravilhoso! Agora você não tá mais preso àquela santa. Celso paralisa. Seu rosto se avermelha de raiva. Ele rosna. Você fala isso para um homem que acabou de perder a esposa? É por isso que você nunca conheceu o amor de verdade. Sandra revira os olhos, ri com desprezo e então diz, com frieza: Não venha me falar de amor verdadeiro. Agora, meu querido irmão, podemos continuar com o plano. Se livre logo do filho do Candinho. Celso ficou imóvel. Seu olhar perfurava o da irmã, mas desta vez não havia mais hesitação. Eu não vou fazer isso. O último pedido da Maria foi que eu devolvesse o bebê ao pai, e é exatamente isso que eu vou fazer. Ele respirou fundo, sua voz firme como nunca. Nosso plano termina aqui. Sandra empalideceu. Você não pode estar falando sério. Ela gritou descontrolada. Não ouse fazer isso. Essa é a nossa única chance de ficarmos ricos. Mas Celso não respondeu. Simplesmente virou as costas e saiu andando em direção à porta. Sandra berrou atrás dele. Não vire as costas para mim! Celso, volta aqui! A gente precisa conversar! Celso! No orfanato. Zuma estava sentada perto da janela. Ernesto, em pé ao lado, falava baixo. Escuta, é simples, me entregue o bebê. Eu vou pedir resgate ao pai biológico. A gente divide tudo. Zuma cruzou os braços, olhar desconfiado. Ainda não acredito que você esteja com boas intenções. É verdade que quando olho para esse bebê, só vejo cifrões. Mas droga, acabei me apegando a ele. Ernesto soltou uma gargalhada debochada. Apegada, você? Qual é? Você vive colocando essas crianças na rua para mendigar e ainda finge ser boazinha escrevendo livrinhos ridículos. Pare de fingir, você não ama ninguém. Zuma se enfureceu. Cala essa boca! Você não tem o direito de falar das minhas crianças, nem da minha dignidade. Chega, eu não vou me juntar a você. E se tentar qualquer coisa com esse bebê, eu chamo a polícia. Toque, toque, toque. Alguém bateu forte na porta. Uma voz masculina gritou. Zuma, eu preciso falar com você. Ernesto palideceu, os olhos arregalados. É o Celso? Vou me esconder. Pelo amor de Deus, não diga que eu estou aqui. Zuma olhou feio para ele e foi abrir a porta. Celso entrou. Os olhos vermelhos, o rosto tenso, o peito ofegante. Eu preciso que a senhora me entregue o bebê. Eu tenho que devolvê-lo ao pai. Zuma congelou. Então, tremendo, disse: O quê? Não! Não tire ele de mim! Ele é o meu sustento! Ele balançou a cabeça, a voz firme, como quem superou o próprio abismo. Mas ele não pertence à senhora. Eu preciso fazer o que é certo. Preciso devolver essa criança ao lugar onde ela realmente pertence. Zuma cerrou os dentes. Aproximou-se, furiosa. Quando você apareceu aqui, eu vi bem a ambição nos seus olhos. E agora, de repente, tem uma crise de moral? Quer que eu acredite nisso? Olhe para mim. Você vai se arrepender. Nenhuma outra coisa te dará tanto dinheiro quanto esse bebê. Você rasgaria uma nota de R$100? Claro que não, né? Ele ficou em silêncio. As emoções borbulhavam por dentro. Seus olhos pareciam prestes a romper. Ele inspirou fundo e então, finalmente, respondeu: Eu vou deixar o bebê com você por mais um tempo. Mas preste atenção. Quando eu quiser pegá-lo de volta, eu vou vir e vou levá-lo. Entendeu bem? Celso saiu do orfanato, deixando Zuma parada na porta. Seu coração estava em conflito, mas ele acreditava que havia feito a coisa certa.
Atrás da estante de livros, escondido na penumbra, Ernesto ouvia tudo em silêncio. Ele apertou os lábios, contendo uma risada traiçoeira. Minha priminha é esperta, mas infelizmente eu vou ter que traí-la. Um sorriso cínico se abriu em seu rosto. Um novo plano já se formava em sua mente. Algum tempo depois, no cemitério, Celso permanecia em pé ao lado do caixão. Maria jazia ali, em paz, mas dentro dele, tudo estava despedaçado. As lágrimas desciam sem fazer barulho. Nenhuma palavra de consolo era suficiente. De repente, uma voz conhecida, cheia de emoção. Eu sinto muito, de verdade. Eu senti a Maria como parte da minha família. Celso se virou. Era Candinho. Seus olhos estavam marejados, a voz embargada. Celso assentiu, tentando se manter firme. Ela dizia que sentia como se conhecesse você de outras vidas. A amizade entre vocês era muito bonita. Candinho sorriu com tristeza. O que mais me orgulhava nela era a bondade. Maria nunca fez mal a ninguém. Sempre escolhia o caminho certo. Celso engoliu em seco. Um peso esmagava seu peito. Ele se sentia um traidor por não ter tido coragem de dizer a verdade. Nesse instante, Zuma apareceu, chamando alto. Celso! Celso! As pessoas começaram a olhar. Candinho franziu o senho. Quem é aquela mulher? Eu me lembro dela. Dei dinheiro para ela na porta da igreja. Celso enfaleceu. Disfarçando o nervosismo, disse: É uma velha conhecida. Fique aqui, eu volto já. Ele aproximou-se de Zuma sussurrando. O que você está fazendo aqui? Quer arruinar tudo. Zuma tremia. O Ernesto, ele levou o bebê. Você precisa me ajudar a encontrá-lo. Celso ficou paralisado. O sangue sumiu de seu rosto. Ele olhou instintivamente para Candinho, que o observava à distância. Por um instante, pensou em contar tudo, mas desistiu. Ele pegou Zuma pelo braço e fugiu do velório, deixando todos confusos com sua saída repentina. Candinho ficou parado. Seu semblante mudou. Uma suspeita começou a crescer. E então, em silêncio, ele decidiu seguir os dois. Minutos depois, Celso e Zuma corriam pela cidade, suados, ofegantes, desesperados, como se fugissem de seus próprios pecados. Finalmente, chegaram a um beco atrás do orfanato. Silêncio. Apenas uma caixa de papelão e alguns sacos de lixo largados no canto. Zuma parou. Seu rosto ficou pálido e, com a voz trêmula, quase chorando, disse: Alguma coisa tá errada. Não pode ser. A essa hora, ele já deve estar longe. Zuma exclamou em pânico, com as mãos tremendo. Mas, de repente, um choro de bebê ecoa pelo beco. Celso e Zuma se sobressaltam. Olham ao redor aflitos. O som vinha de uma caixa de papelão encostada na parede. Sem pensar duas vezes, correm até lá. Celso, com as mãos trêmulas, abre a tampa da caixa e, então, ficam em choque. Ernesto estava encolhido lá dentro, segurando o bebê como um louco. Ernesto! Celso grita e arranca o bebê de seus braços. Rapidamente fecha a caixa de novo com força. Zuma, num reflexo automático, amarra a caixa com um cordão, trancando Ernesto lá dentro, sem chance de fuga. Ofegante, Celso pergunta: E agora? O que a gente vai fazer com ele? Zuma bate ombros, fria. Muito simples. Vamos despachar ele para outro país. Que tal a Austrália? Celso ia responder, mas vê uma figura se aproximando. É Candinho. Em pânico, Celso entrega o bebê nos braços de Zuma e sussurra desesperado: Some daqui! Leva ele com você! Agora!
Zuma desaparece rapidamente com a criança. Candinho se aproxima, ofegante. O que aconteceu? Por que você saiu correndo daquele jeito? Celso respira fundo, força um sorriso. Era uma mulher. Precisava da minha ajuda. Mas já tá tudo resolvido. Vamos voltar pro velório. Eles se afastam. Celso olha para trás, certificando-se de que a caixa com Ernesto continua bem trancada. Aquele segredo sombrio seguiria escondido por mais um tempo. Anos se passaram. O bebê cresceu em um orfanato, e Celso continuava adiando contar toda a verdade para Candinho. Até que, num dia ensolarado, Candinho caminhava pela rua com o César. A brisa era leve, tudo parecia comum. Até que... Eita! Um garotinho esbarra com força nele. Candinho cambaleia, quase cai, mas se firma, abaixa para olhar o menino. E então, trava o olhar. Um sentimento estranho toma conta do peito dele. Algo familiar, como se já conhecesse aquele menino de algum lugar, de muito tempo atrás. De longe, Celso observa escondido atrás de um ponto de ônibus. Ao reconhecer o menino, seu rosto empalidece, seus olhos se arregalam, o coração quase para. Candinho, com voz carinhosa, pergunta: Você tá bem, meu filho? O menino coça a cabeça e sorri, travesso. Eita, tô sim, moço, mas quase que meu chocolate foi pro chão. Candinho ri, encantado com a espontaneidade do garoto. Seu olhar se suaviza. Qual o seu nome? Onde você mora? Candinho se abaixa, tentando limpar a sujilha dos joelhos do menino. Mas, de repente, ele para. Pisca várias vezes. O coração dispara. Parece que já te conheci em algum lugar. Nesse instante, Ernesto, lá longe, olha instintivamente para o horizonte. E então, ele vê Maria. Ela sorri. Um sorriso que dizia: Chegou a hora! Celso engole em seco. Dá alguns passos. Se ajoelha diante do menino. Ei, garotinho! Você sujou o joelho, hein? Deixa que eu limpo. Com cuidado, ele limpa a poeira. E então, a marca aparece. Candinho fica paralisado. O olhar fixo naquela pequena mancha na pele. Impossível confundir. Era a mesma marca que ele viu 5 anos atrás, quando ainda segurava o seu bebê nos braços. Ele se ajoelha, tremendo, sem conseguir dizer uma única palavra. As mãos calejadas tocam o rosto do menino, e as lágrimas simplesmente caem. Com a voz embargada, ele diz: É ele, Celso! Meu Deus! É o meu filho! É o meu menino! Ele o abraça. Aperta forte, com medo que o levem de novo. No começo, o garoto fica confuso, mas logo ele sente aquele abraço, aquele calor, aquela conexão inexplicável. E ele entende que finalmente encontrou o seu pai. O pai que nunca conheceu, mas que seu coração reconheceu no primeiro instante. E você, o que acha? Celso deveria confessar que sempre soube a verdade? Ele merece o perdão? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo para acompanhar os próximos capítulos emocionantes da novela.